Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 25 de janeiro, estamos celebrando a festa da conversão de São Paulo. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa nova para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Meu irmão, minha irmã, a conversão de São Paulo mostra o poder de Deus no apóstolo dos gentios. Foi pela graça de Deus que São Paulo se transformou de perseguidor em apóstolo de Jesus Cristo. São Paulo se preocupava com a unidade do povo de Deus. Foi exatamente por esse motivo que Saulo perseguia os cristãos. Ele não tolerava que as pessoas se distanciassem das antigas tradições, nas quais ele tinha sido educado. Saulo, portanto, era um cumpridor exato da lei, estava cheio do zelo por Deus. O caso de Saulo mostra muito bem que podemos estar cheios de zelo por Deus de modo errado. O próprio São Paulo o diz na carta aos Romanos: sou testemunha de que eles têm zelo por Deus, porém não segundo o conhecimento. Paulo também tinha esse zelo errado. Prova disso são os meios violentos que ele usava para conservar a unidade do povo de Deus. Porém, Deus o converteu desse zelo errado para o verdadeiro zelo. A verdadeira unidade não se estabelece por meio da imposição e da violência, como pensava Saulo. Por isso Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco e lhe revela: eu sou Jesus Nazareno, a quem persegues. Nas 3 narrações da conversão de Paulo, muitos detalhes mudam. Alguns detalhes são acrescentados, outros são deixados de fora. Mas essas palavras de Jesus aparecem nos 3 relatos. Essas palavras são centrais. Sem elas, a conversão não teria acontecido. Saulo não tinha consciência de que perseguia Jesus ao prender os cristãos. Mas o Senhor lhe revelou a profunda unidade que há entre ele e os discípulos. Eu sou Jesus Nazareno, a quem persegues. Foi somente nesse momento que Paulo teve a primeira revelação do corpo de Cristo, do qual ele tão bem falou em suas epístolas. Os cristãos são membros de Cristo pela fé. Nisso consiste a verdadeira unidade. Foi o próprio Jesus que fundou a sua igreja. Paulo perguntou: o que devo fazer, Senhor? O Senhor lhe respondeu: vai a Damasco, lá serás informado sobre tudo que foi estabelecido para que faças. Jesus manda que Paulo continue até Damasco, para aí se encontrar com a igreja. Jesus não converte Paulo de maneira individualista. Ele quer que Paulo seja inserido na igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo é convertido para se tornar membro da igreja pela fé em Jesus Cristo. Foi através da igreja que Paulo foi instruído sobre o que devia fazer. Depois da conversão, Paulo conservou no coração o desejo de estar unido ao povo da aliança. Ele escreve sobre isso na epístola aos Romanos com palavras comoventes. Ele escreveu: digo a verdade em Cristo, não minto, e minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua,
a tal ponto que desejaria ser eu mesmo separado de Cristo em favor dos meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eles são israelitas, a eles pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo que está acima de tudo, Deus bendito, para sempre. Amém. Todos nós deveríamos ter essa mesma tristeza de Paulo. Tristeza que não impede de nos alegrar em Cristo, porque tal tristeza é segundo Deus, é a tristeza que nos une a Cristo. O sofrimento por todos os que não reconhecem Jesus Cristo, o sofrimento pelos cristãos que se separaram da Igreja Católica e que não estão na unidade desejada por Cristo, é um sofrimento salutar.